te fazer engraçado, Jimmy. Te prometo. Desde que você aplique essas lições direito. E a sua primeira lição é tomar sua vida uma palhaçada. Você tá me entendendo? Uma palhaçada. A partir de agora as pessoas têm que olhar na rua pra você e começar a rir na hora. Qual é o seu comédia? Quer uma carona? Claro, Enzo. Seria ótimo. Nem pagando, seu otário. Na caravana do amor só entra cocota. Senhoras, senhores, é uma honra estar novamente reunido com vocês. Vocês sabem o apreço que nutro por nossa cidade e o empenho que tenho dedicado à construção de um ambiente melhor para todos. Quando ainda era como vocês, cidadãos, com sonhos e necessidades, prometi a mim mesmo que, se um dia ocupasse o cargo que agora ocupo, faria de tudo, eu digo tudo, para melhorar a vida de meus conterrâneos. Eu bem sei que ainda muito trabalho a ser feito, mas eu garanto que, com humildade e perseverança, construiremos uma cidade melhor. E é desta forma, senhoras, senhores, que eu promovo este evento, neste dia ensolarado, como uma forma de retribuição ao apoio caloroso e restrito que tenho recebido de vocês. E ninguém melhor para abri-lo que o adorado professor, doutor, filósofo e amigo, o professor Jean Pierre. Eu sou o professor Jean Pierre. Citaré um poesia. Pinto, pó, pirroca. Aí, irmão, bora fortalecer na maior tranquilidade aí, vendendo uns bagulho. Amigo, hoje não, eu tô muito atrasado. Demorou então, filha da p***, corno do c****. Gente, escuta aqui. Uma vez eu tava com meu pai na praça e aí tinha um sorveteiro do outro lado da rua. Vilão parasse agora, seu comédia? Ninguém quer ouvir esse papo não, seu mané. Ah lá, Zé, olha a cremosa daquele. E aí, Einstein? Fala, Jaime, senta aí. Pô, Jaime, não me leve a mal, cara. Mas por que você tá usando esse nariz de palhaço? É que eu tô fazendo um treinamento, aí meu professor disse que eu preciso de deixar engraçadas situações que não são engraçadas. Mas é que o pessoal tá comentando. Mas eu não tô nem aí pro que o... Peraí, Jaime, não tem problema, cara. Eu não tô te criticando. Por mim, você pode usar o que você quiser. E que treinamento é esse? Ah, depois eu te explico direito, Einstein. Mas é uma coisa que eu quero fazer. De boa, tomara que dê certo pra você. Então, amigo, eu tô precisando fazer essa mudança aqui, precisa ser hoje. Tem que levar aquele sofá, aquele armário ali, a televisão e os criados. Mole pra nós, doutor, que a gente é bom de serviço. Em meia hora tá tudo lá na nova casa do senhor. Ótimo, só queria que você tivesse cuidado pra não arranhar nada, porque minha esposa... Que isso, doutor? Aqui é 15 anos de mercado. Nós temos toda a estrutura pra transportar os seus recursos. Pode ficar tranquilo. Então o endereço é Rua Fumar Mata 1403. Tá certo, doutor, tá fácil. Mole pra nós. Desculpa, seu diretor. Eu acabei me atrasando um pouco e marcando de última hora, mas é que eu não podia. Mas o que é isso, senhor Jair? Venha cá, puxa uma cadeira. É uma honra recebê-lo aqui em minha sala. Seu filho é um dos nossos melhores alunos. Isso, sente-se. Vai um cafezinho? Não, seu diretor. Muito obrigado. Mas então, o que você me conta? Olha, seu diretor, eu vim aqui tratar de uma situação, pois creio que o senhor também esteja desinformado. É uma questão que... Aconteceu uma coisa muito desagradável, que deixou o Jaime um pouco traumatizado, e eu acho que... Mas o que foi, seu Jair? Vamos, conte-me. Falando assim, eu fico até assustado. Olha, seu diretor, o que acontece é que a professora de história do Jaime é um traveco. Olha só. Mas quem diria? Veja bem, seu Jair. Acho que algumas coisas precisam ser esclarecidas. Pois você saiba que hoje em dia, seu Jair, hoje em dia não se usa mais essa expressão. Ele agora é ela. Mas acho que eu não entendi. Ela, seu Jair. Ele agora é ela. Seria então uma traveca? Mas que absurdo! Olha só, seu Jair.
Em meus 15 anos nessa escola, em que mundo o senhor vive? Mas não estou entendendo, seu diretor. Transgênero não operada, seu Jari. Transgênero não operada. Veja bem, seu diretor, eu realmente não sei como chamam isso hoje em dia. Mas o fato que me moveu até aqui é que eu não quero, chame lá do que quiser. Mas eu não quero um travecão dando aula pro meu filho. Olha, seu Jair, o que posso te dizer é que as coisas não funcionam exatamente assim. Qual é, pai? O Real Madrid ganhou de 6-0 do Alavés e o telespectador tá querendo saber sua análise, Caio. Então, com certeza a torcida vai embora pra casa muito feliz com esse resultado. Não é isso não, Caio. Pelo amor de Deus, o telespectador quer saber de tática, de diferencial. Olha só, eu treinei o Real Madrid, todo mundo sabe, na época do Ronaldo, Roberto Carlos. Eu ensinei o Zidane a bater de trivela. Eu tinha no meio de campo, igual o Toni Kroos, eu tinha o David Beckham. O que fazia o David Beckham? No meu time, ele exercia a função de tocar a bola pro lado. Ele era o tocador de bola pro lado. Eu chegava nele e falava, ô Beckham, tu tem que tocar pro Zidane, porque o Zidane é o jogador que tem a qualidade para essa bola no Ronaldo. Então tu vai receber essa bola e tocar ela pro lado. Claro que eu falava com ele em inglês. Não desse jeito, eu falava, Beckham, you have to took the ball pro lado. To the side. É igual o Figo veio falar uma vez pra mim, ô Vanderlei, eu tô querendo entender por que eu sou o melhor do mundo e tô comendo banco. Eu virei pra ele e falei, tu tá comendo banco, filho? Porque o Júlio Batista é foda. Porque pra jogar no meu time, filho, não adianta ser melhor do mundo. Tem que saber jogar futebol. O Júlio Batista joga de cabeceado e de centroavante. Ele exerce 2 funções dentro do campo. E tu já não tem a mesma qualidade. Faz um comentário aí, Caio. Dá sua opinião. Então, o time do Real Madrid tem muita qualidade. A questão é, o time do Sevilha vai conseguir brigar? Vai tomar no Caio. O telespectador quer entender se a linha de 3 funciona ou não funciona. Se o Beck vai jogar avançado ou na contenção. Não é pra falar essas porcaria. Porque se for pra falar isso é melhor não falar nada. Porque o time que joga contra o atacante tem a vantagem de verticalizar a transição. Aí já não é questão de dificuldade. É questão de ganhar os 3 pontos. É questão de projeto. É questão de diferencial. Pelo visto a lição não deu muito certo, né, Jimmy? Não. Mas você também é muito burro, Jimmy. Tira esse nariz de palhaço. Por acaso já me viu andando por aí com nariz de palhaço? Olha só, esquece essa Vou te ensinar a ser engraçado. Vai até ali e sobe no palco. Assim? Isso, exatamente. Agora você vai pegar essa caixa de leite do seu lado, finge que você tá vendendo ela pra mim e vai fazer isso de uma forma engraçada. Você gostaria de comprar uma caixa de leite? Que pariu, Jimmy. Essa foi a frase mais sem graça que eu já ouvi na vida. Até a tampa do meu vaso faz uma piada melhor. Olha só, eu vou te ensinar. Repete o seguinte. Leite da teta. Sempre mais saboroso do que leite do saco. Leite da teta. Sempre mais saboroso do que leite do saco. O que é isso? Isso aqui faz parte da nossa estrutura, Jimmy. Pra simular um show de verdade. Com isso aqui você se sente num palco. Toda vez que você fizer uma boa piada, esse é o som que você vai ouvir em qualquer palco do mundo. Vamos de novo. Repete o seguinte. Leite da teta. Tome à vontade sem ouvir a vaca reclamando de dor. Leite da teta. Tome à vontade sem ouvir a vaca reclamando de dor. É isso aí, Jimmy. Tu tá ficando meu jovem. Agora sim você tá pronto pra próxima lição, Jimmy. E essa lição é fundamental pra qualquer humorista. Todo humorista precisa ter amigos engraçados, estar perto de pessoas engraçadas. Ninguém nunca fez piada sendo amigo de coveiros, tá entendendo, Jimmy? Estou sim, mestre Zula. Então sua próxima lição, meu jovem, é se aproximar de pessoas engraçadas. Grava bem o que eu tô te falando e na próxima aula a gente conversa. Demorou? Sim, mestre Zula. Já até sei de quem vão me aproximar. E tem alguma pergunta? Sim, até agora eu não entendi essas piadas da caixinha de leite. Mas é claro que não entendeu, Jimmy. É claro que você não entendeu nenhuma. Isso é piada avançada, meu jovem. Piada profissional. Continua focado, aplicando as lições que uma hora você vai aprender.